Olá, este é mais um devocional Esperança Viva. E eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus, dando continuidade à nossa série de mensagens de como vencer os gigantes da vida. Hoje nós estaremos falando sobre como vencer o gigante da murmuração. E para isso nós estaremos usando o texto da Palavra de Deus que está aqui em Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 14, que diz assim: Fazei tudo sem murmuração nem contenda, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo. Amém? O que significa murmuração? Murmurar, latim murmurare, significa ato de murmurar, censurar, responder ocultamente em voz baixa, falar mal de algo, de alguém, que é igual a maledicência, lastimar-se, queixar-se em voz baixa, né? Ou seja, que cochicho, né? Que é resmungar, falar mal de alguém, de alguma coisa, apontar falhas, fazer mau juízo dos outros, né? Ou de alguém, murmurar da vida alheia, ou falar mal da vida alheia, resmungar. É um dos mais terríveis males que assolam as famílias, a igreja, é a murmuração. A murmuração tem sido uma grande barreira para a ação do Senhor na igreja. A língua tornou-se uma fonte de maldições que perpetuam por gerações e gerações. Entre comentários, mentiras, calúnias, críticas e opiniões, os murmuradores disseminam palavras que atingem as pessoas, famílias, ministérios e principalmente o corpo de Cristo. Fato é que a murmuração é pecado. A nossa murmuração pode vir na forma de inveja, ciúmes, raivas, amarguras, ressentimentos. E as principais atitudes dos murmuradores são que eles reclamam de tudo à sua volta, reclamam de tudo o que fazem, tornam-se capazes de elogiar alguém, são insensíveis às virtudes e qualidades do próximo. E a sua atitude em relação ao próximo é somente no sentido de criticar e no sentido de caluniar. Então, se você reclama de tudo, vira e mexe, você aponta os defeitos dos outros, forma mau juízo de alguém, então você é um murmurador. Você precisa vencer esse gigante que te afasta das pessoas de bem e te aproxima da banda podre. Este mal que te afasta de Deus e das suas promessas e te aproxima do diabo e te torna cada vez mais parecido com ele. Então, como vencer o gigante da murmuração? A primeira coisa que nós devemos fazer é confiar nas promessas de Deus. O que você tem feito diante das dificuldades? Você tem murmurado ou se firmado nas promessas de Deus? O que você tem feito? Há mais de 6 mil promessas na palavra de Deus. E a maior delas é a presença de Jesus. Ele fala assim lá em Mateus 28:20, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então por que murmurar? Por que reclamar? A segunda coisa é confiar nas providências de Deus. Você vence o gigante da murmuração confiando na providência de Deus, crendo que Ele suprirá suas necessidades. Deus não dará o que você quer, Ele dará o que você precisa. E Deus ele é fiel para não deixar que lhe falte coisa alguma. Em 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? A terceira coisa é confiar no poder de Deus. Diante dos problemas que te assolam, meu querido, para quem você tem olhado? Olhe para o tamanho do seu Deus e não para o tamanho do seu problema. Exalte o tamanho e o poder de Deus. E não seja um pregador do caos e semeador da discórdia e da dúvida. A murmuração é pecado. Muitos deixaram as promessas de Deus e se tornaram pregadores do desânimo. E não creram no poder de Deus. Todo murmurador tenta encorajar outros a praticarem o mesmo pecado e reclamar, reclamar e reclamar. Nós devemos seguir o exemplo do apóstolo Paulo, quando ele diz lá em Filipenses, no capítulo 4, verso 12 e 13, ele diz assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, seja tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? A quarta coisa
que nós precisamos fazer. Você precisa aprender a viver sob a autoridade dos líderes que Deus constituiu sobre a sua vida. Em vez de ficar falando mal dos seus líderes e descer a lenha, ore por eles. Ao invés de criticá-los, ajude-os. Ao invés de falar mal pelas costas, aconselhe-os cara a cara. Tenha caráter. Se você vê que tem alguma coisa errada, seja um conselheiro e o ajude a ver o mal para que ele possa consertar. Se ele te ouvir, glórias a Deus. Se ele não te ouvir, glórias a Deus também. Você fez a sua parte e fez com dignidade. Você está livre do sangue dele porque você o avisou. Agora ele vai prestar contas a Deus. E você agiu com caráter. Você acha que alguém vai confiar em uma pessoa que fala mal do seu líder e de todo mundo à sua volta? A única coisa que você conseguirá com isso é a fama de fofoqueiro e mentiroso. Se alguém se aproximar de você, será só para saber as últimas notícias. E só isso. Pois no fundo essa pessoa te despreza por aquilo que você se tornou, uma pessoa murmuradora e fofoqueira. Você lembra da parábola do beija-flor e do leão? A floresta pegando fogo e o beija-flor ia até o rio, pegava a água com seu bico e jogava no fogo. Enquanto os outros animais estavam desesperados, fugindo, tentando salvar suas vidas. E o beija-flor ia no rio e buscava uma gotinha d'água e jogava no fogo. E fez isso dezenas de vezes, até que o leão parou e perguntou para o beija-flor: "Ô seu pássaro tolo, por acaso você acha que você apagará todo o fogo da floresta com essas gotinhas de água?" O beija-flor respondeu: "Pelo menos eu estou fazendo a minha parte." Então eu pergunto a você que gosta de murmurar e vive reclamando de tudo, e inclusive do seu líder que está trabalhando, e pelo menos alguém está trabalhando, o que é que você tem feito? O que você está fazendo? Saiba que Deus sempre castiga os murmuradores. A palavra de Deus condena a murmuração, e a murmuração deve ser evitada e rejeitada por nós. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 10, diz: "Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor." A murmuração é uma praga que contamina e atinge a todos os que estão ao nosso redor. Quando nos rebelamos, quando não confiamos nas promessas de Deus, na sua providência, no seu poder, tudo parece se tornar contra nós. Muitas vezes fazemos como o povo hebreu, a mesma coisa que ele fez quando o Deus o libertou do Egito. Reclamamos e acabamos nos privando da graça de Deus. Então, ao invés de murmurar e reclamar de tudo, de todos, adore a Deus, louve ao Senhor, peça ajuda a Deus para você crer e confiar, e trabalhe ajudando a quem precisa. Ajude mais e fale menos. A Bíblia fala que até o tolo se passa por sábio quando fica calado. E se o tolo controlar sua língua, vai parecer que tem algum discernimento. Então, como diz um ditado popular, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Então, meu querido, diga não à murmuração e mantenha viva a esperança. No próximo devocional nós falaremos de como vencer o gigante da tentação. Até lá, se Deus quiser, e que Deus te abençoe. Fique em paz.